Louvado seja o nosso Deus, pela igreja reunida, por aquilo que Deus já tem falado à vida de cada um de nós e aquilo que Ele continuará a dizer. Deus já falou muito comigo essa noite, através de cada canção que cantamos, refletimos, e uma delas eu me esbaldei aqui no seguinte aspecto, quando fala do livro que vai se abrir lá no céu, e eu enxergava o meu nome lá no livro. Oh, glória a Deus. O que esse pastor está se achando? Miserável pecador, alvo da graça de Deus. Convicto de que meu nome está lá. Você tem essa convicção? O nome está lá, naquele dia. O mesmo cântico fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu pensei assim, no céu só tem um jeito de eu entrar, já vai ser ajoelhado. Porque nós temos essa consciência de quem somos e de quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo na carta de 1 Pedro 2, nós vamos ler os versos 5, 9 e 10. Esse é o texto básico da mensagem dessa noite. Aquilo que nós estamos pregando, uma fé que vale a pena ser vivida, que é a última série. Eu disse que estaria pregando a última mensagem, não será hoje. A última mensagem da série Uma Fé que Vale Ser Vivida será domingo que vem. Nós sempre damos uma parada e uma reflexão melhor, todo domingo que encaixa a ceia do Senhor. Esse é o nosso tema hoje, esse vem sendo o tema. 1 Pedro 2, versos 5, 9 e 10. Vou pedir que você não feche mais a sua Bíblia até o final da nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deixa a Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e Pai, por misericórdia e graça, faz com que tenhamos atenção e reverência nesse momento em que Tua palavra será pregada. Traz, Deus, silêncio e quietude na nossa mente, na nossa alma, e dá-nos entendimento e disposição em obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Nome sobre todo nome em quem nós oramos. Amém, Senhor. Como eu já disse, o nosso culto, especialmente hoje, é uma festa, uma celebração, onde nós celebramos a ceia, e ela é santa, porque ela é separada do Senhor para nós. E o texto que nós já lemos, ele nos desperta para vivermos ao menos duas celebrações. Por isso o título da mensagem hoje é Celebração da Salvação e da Convocação. Repita comigo, por favor. Celebração da Salvação e da Convocação. Primeiro, da salvação, que nos dá uma nova identidade. Geralmente eu e você e todo cidadão brasileiro, somos identificados pelo número do nosso RG, CPF. Mas quem é salvo em Jesus Cristo, conquanto já tem essa identificação para a sociedade civil, nós temos uma identidade espiritual. E essa é uma identidade mais chique. Ela é uma identidade mais bonita. E ela é mais importante ainda. É uma nova identidade a ponto de ser comparado como pedra preciosa. Você e eu somos comparados, identificados a uma pedra preciosa. Olha o verso 5, comecinho dele, capítulo 2 de 1 Pedro. Também vós mesmos,
como pedras que vivem. Pedras que vivem, pedras que são utilizadas para edificações. As pedras são utilizadas para grandes edificações, de grandes prédios, grandes casas, grandes castelos. Mas aqui Pedro faz essa analogia da pedra ou das pedras que são usadas para as grandes edificações, e ele coloca essa nova identidade para aquele que é salvo em Jesus Cristo. Uma nova identidade a ponto de sermos partes, pedacinhos da casa mais importante na face da terra. A casa mais importante na face da terra, porque onde habita o ser mais importante de todo o universo. Conquanto Deus tem o céu como o seu trono e a terra como estrado para os seus pés, Deus é aquele que decidiu habitar entre os salvos. Deus é aquele que decidiu fazer de você e de mim a morada dele, a habitação dele. A sua onipresença, tanto estar no céu, quanto estar conosco, quanto estar com toda a igreja dele esparramada na face da terra. Uma nova identidade, a ponto de receber a autoridade e poder de Deus para ser sacerdote. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O salvo é a habitação de Deus. E cada um de nós recebemos de Deus autoridade e poder para ser sacerdote. Santo porque foi separado por Ele em Cristo Jesus. E olha, ser sacerdote, mesmo sem ser pastor, mesmo sem você ser um padre, ou mesmo sem você ter um cargo de liderança, ser sacerdote, mesmo sem usar terno, mesmo sem usar gravata, e nada contra isso, ser sacerdote, mesmo sem ter que usar uma gola clerical, que alguns gostam, eu acho bonito, mas não é isso que o faz sacerdote. Ser um sacerdote, mesmo sem usar a batina ou qualquer outra roupa especial. Ser um sacerdote, mesmo sem estar aqui no palco. Ser um sacerdote, mesmo sem estar aqui atrás desse púlpito como eu estou. Ser um sacerdote, mesmo assentado nas poltronas como vocês estão. Ser um sacerdote em qualquer outro lugar. Identidade sacerdotal de gente importante, para ter atitude importante. Versículo 5 diz: para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, quando eu e você, e todos salvos em Jesus Cristo, somos feitos, recebemos essa identidade, cada um de nós somos identificados como sacerdotes e sacerdotisas para Deus, é para fazer o melhor possível, dentro da nossa, da minha, da sua humanidade falha e pecadora. É para fazermos o melhor possível dentro das orientações bíblicas, a qual a palavra de Deus me dá e te dá, para sermos sacerdotes, tanto no culto coletivo, como hoje, quanto no culto individual, que tem a ver com o meu e o seu estilo de vida, no nosso dia a dia, em qualquer lugar onde nós estamos. Porque a nossa identidade deve ser a mesma nesse lugar e fora desse lugar. E ainda assim, não achar que será agradável pela sua linda voz, ou pela roupa que veste, ou pela cor que você tem, ou por qualquer outra questão. Nada disso é o que faz o meu ou o seu sacrifício, o meu ou o seu culto a Deus ser santo e agradável. Eu estou usando hoje uma camisa nova. Ganhei. Estou usando também um par de sapatos novos. Ganhei também. Porque é gostoso. Ganhar e é gostoso usar aquilo que é novo. Mas eu não me acho sacerdote por causa dessa camisa e por causa desse sapato. Não são as vestimentas que me tornam, ou que te torna um sacerdote. Mas o que me faz estar aqui, enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos e adoramos a Deus, o que faz isso ser aceitável?
Eu e você somos chamados para fazer o melhor possível na nossa humanidade, mas ainda assim não é isso que o faz ser aceitável diante de Deus, o seu serviço sacerdotal e o meu serviço sacerdotal. Conquanto no passado a exigência das vestimentas, dos peitorais que o sacerdote usava, todo o ritual, tudo aquilo, Deus quis daquele jeito naquela época. Mas em Cristo Jesus nada mais daquilo tem valor. Mas é aquilo que de fato eu sou, aquilo que de fato você é. O que torna então agradável? Verso 5 no finalzinho dele, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, termina de ler comigo, por favor, intermédio de Jesus Cristo. Sabe o que torna o teu sacrifício, meu sacrifício, agradável a Deus? A fé que nós temos na morte e no sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. É isso que me torna aceitável diante de Deus. É isso que torna o meu sacrifício, o seu sacrifício, o nosso culto enquanto sacerdotes e sacerdotisas que servimos a Deus. É por causa de Cristo. Tão somente. Que bom que você tem uma linda voz. Que bom que você procura vestir a melhor roupa. Que bom que você costuma se arrumar para esse ajuntamento. É ótimo, não é ruim. Mas não faça disso, achando que isso é o que se torna agradável, o teu sacrifício ou o meu sacrifício a Deus. É tão somente, unicamente, por causa de Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Porque o dia que a gente não tiver condição desse melhor, humanamente falando, nós estávamos fritos. Não tinha como oferecer mais. Graças a Deus é por intermédio de Jesus. A salvação que Deus realizou em mim e em você, através de Jesus Cristo, nos deu uma nova identidade. E agora me permita usar expressões populares, sem diminuição de ninguém aqui. Inclusive os nossos irmãos que têm nome de José. Como o seu José Francisco, como José Carlos e outros irmãos. Inclusive as irmãs que têm nome de Maria. Tem várias Marias aqui. Eu não estou falando com vocês e nem diminuindo o nome de vocês. Mas eu queria usar essa expressão popular para dar um pouquinho mais de sentido e compreensão a mim e a você. A salvação que Deus realizou em mim e em você, através de Jesus, nos deu uma nova identidade a tal ponto de Zé ou Maria ninguém passa a ser alguém. Não é? Eu sou um Zé alguém depois de Cristo, importante, um Zé amado por Deus em Cristo Jesus. Eu sou uma Maria alguém, importante, amada por Deus em Cristo Jesus. Quando alguém chegar para você e falar, você não é ninguém, você é um Zé ninguém, você fala, não, eu sou um Zé alguém amado em Cristo Jesus. Eu sou salvo por Ele. Eu sou uma Maria alguém importante em nome de Jesus. E ali você coloca o teu nome. Eu sou alguém que recebeu uma nova identidade. Eu sou salvo, eu sou amado por Ele, eu sou morada de Deus. Você fala, pessoa, você pensa que eu sou o quê, rapaz? Eu sou morada de Deus. Ele decidiu habitar em mim, nesse miserento pecador aqui. Ele decidiu, por graça e misericórdia. Eu sou um sacerdote, e as mulheres podem dizer, eu sou uma sacerdotisa do Deus Todo-Poderoso. Não, eu sou um profissional liberal dessa área, eu sou aquilo. Ok, você é tudo isso e mais um pouco. Mas apesar de tudo aquilo que eu e você somos identificados pela sociedade, Deus está dizendo para você e para mim hoje, nos lembrando, você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, separado por Ele, para oferecer sacrifício para Ele, agradável a Ele, através de Jesus Cristo. Percebe? Você e eu podemos celebrar a salvação, porque essa salvação nos dá essa nova identidade. E viver a celebração, em segundo lugar, da convocação para uma nova realidade. A convocação realizada por Deus. Verso 9, 1 Pedro 2 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Todo aquele que é eleito por alguém, não é alguém que se autoelegeu.
Então, quando Pedro está dizendo vós, está falando na conversa com vocês. Vocês são raça eleita. Vocês foram eleitos e escolhidos por Deus. Presta atenção. Não são vocês que decidiram ir para a urna da salvação. Não são vocês que autodigitalizaram o número de vocês para serem eleitos. Não. Deus, somente Deus, decidiu eleger você. Deus decidiu escolher você. E aí você começa a olhar para você, como eu começo a olhar para mim mesmo, eu falo, mas quem eu sou? Nada, ninguém. Mas por graça e amor Ele decidiu eleger, Ele decidiu escolher. Verso 9, quando nós lemos a palavra de Deus, eu vou ler novamente, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu vou ler o finalzinho dele. Daquele que vos chamou. Eu só estou hoje aqui pregando a palavra de Deus, porque tenho convicção da minha salvação em Cristo, do chamado para o qual Ele me deu. Mas eu só estou aqui porque Ele me chamou. Não foi eu que dei uma de metido, petulante, e eu vou. Não, Ele me chamou. E quando Ele me chama e te chama, isso é irresistível, que nós chamamos de graça irresistível. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita para responder. Por isso que é Ele quem te chama, é Ele quem me chama, é Ele quem convoca. E Ele me convocou e te convocou para uma nova realidade. Em primeiro lugar, nós vimos uma nova identidade, o que passamos a ser. Agora uma nova realidade, o que precisamos vir a fazer. A convocação realizada gerando mudança de existência espiritual. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Aqui eu quero que você frisa. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um transportar de Deus aqui, naquilo que se refere a uma existência espiritual, pecadora, escravo nas trevas, para a sua maravilhosa luz. É Deus quem convoca, é Deus quem chama as pessoas que estão nas trevas, na existência das trevas, para a sua maravilhosa luz, a luz de Jesus, uma nova existência. As trevas é uma existência onde cega a pessoa. A pessoa não consegue discernir pecado. Ela sabe discernir certo de errado. Por exemplo, ela sabe que no trânsito sinal vermelho é errado passar. Isso qualquer ser humano sabe, o salvo e o não salvo. O verde eu posso passar, está autorizado. Amarelo, atenção. Eu não posso matar, senão eu vou preso. O salvo e o não salvo sabe distinguir entre certo e errado. Mas entre pecado e não pecado, só o salvo consegue discernir. E aqueles que estão nas trevas, primeiro que não existe pecado para eles. O máximo que existe é certo e errado, mas pecado não existe. As trevas traz essa alusão de algo que cega. A pessoa não consegue enxergar Deus, não consegue entender a verdade de Deus. Mas aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vem e convoca. E Ele transporta na existência espiritual, na vida dessas pessoas que estavam em trevas, para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Nós temos motivo para celebrar a Santa Ceia hoje, porque além dela nos lembrar de que somos salvos, é celebrar de que somos convocados. Nós somos chamados por Deus para uma nova existência em Cristo Jesus. Para a maravilhosa luz de Jesus, porque quando nós vivemos na maravilhosa luz de Jesus, nós temos discernimento, não é adivinhação, até porque os adivinhos não entrarão no reino dos céus, mas nós temos discernimento daquilo que é pecado e daquilo que não é. Uma existência na maravilhosa luz de Jesus, a qual eu e você somos convocados, é onde eu tenho e você tem poder para dizer não ao pecado. Mas, embora nós ainda deslizamos, mas não mais escravos. E quando há o deslize, há o arrependimento, há um correr de pedido de perdão a Deus. Uma convocação realizada para contar a história. Você gosta de contar a história? Gosta? Não é aquele contador de história para enganar os outros, não. Contar a história legal, contar a história boa.
Quando chega na rodinha, as pessoas começam a contar piada. Aí tem gente que é ruim para contar piada, né? Eu mesmo sou um dos péssimos para contar piada. Mas quando você chega numa rodinha, o pessoal está com o assunto cheio de conversa, você fica assim, né? Fala, o que eu vou falar? O que eu lembro? O que eu posso ser mais engraçado do que o outro que está sendo aqui, né? A gente fica naquele faniquito de querer contar a história, de querer conversar. O salvo em Jesus Cristo, ele precisa celebrar essa convocação que Deus fez a ele, a mim e a você que tem certeza da salvação, que nós fomos convocados para contar história, com H, verdadeira, não é história com E, inventada, criada, história com H. Olha o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Continue lendo comigo, por favor, todos. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Ponto. Para que eu fui convocado? Para que você foi convocado? Para ficar tranquilo. Eu fui convocado. Você foi convocado. A fim de é o mesmo que para algo. Há um objetivo da minha convocação, do meu chamado, do seu chamado. Você foi convocado e eu fui convocado para contarmos a história. As virtudes, diz o verso 9, a fim de proclamardes as virtudes. Quando a gente vai olhar o significado de virtude no dicionário, remete à qualidade moral, aos atributos positivos de um ser. E as virtudes de Deus, elas são infinitas, dá para contar a história até a morte de cada um de nós, que não vai acabar. Não é para contar qualquer história, é para contar, que diz o verso 9? Anunciar o quê? Proclamar o quê? As virtudes daquele que vos chamou. Quem te chamou? Deus. Eu e você somos chamados para nos colocar nessa nova realidade de vida, nessa nova existência, onde nós precisamos contar a história para as outras pessoas. Conte a história. Conte a história das virtudes de Deus, que Deus é bom. Conta a história de que Deus é amor. Conta a história de que Deus é graça. Conte a história de que Deus, em sua bondade e em seu amor, Ele fez algo na sua vida, na sua história, como fez algo na minha vida, na minha história. Então, meu irmão, minha irmã, conte a história. Conte a história que Jesus fez na sua vida. A história que Jesus fez na minha vida. Eu não sei o que eu falo, eu tenho vergonha de evangelizar. Vergonha, né? Eu tenho vergonha de falar. A gente não tem vergonha de falar um monte de coisa que não devia falar, não é? Tem coisa que tem gente que não tem vergonha de falar. Mas por que eu vou ter vergonha de falar da melhor parte da minha história, da minha existência? Porque Jesus na minha vida, Jesus na minha salvação, é a melhor parte da história que eu tenho para contar para alguém. Não é o objeto novo que eu comprei, com quanto é legal compartilhar uma conquista. Não é mais uma cura que eu recebi, com quanto louvado seja Deus pela cura que se recebe. A melhor coisa, a melhor história que eu fui convocado para contar, que você foi convidado para contar, é as virtudes do Deus que te chamou. É as virtudes do Deus que me chamou. Conte a história. Nós somos convocados para uma nova realidade. Conte a história para as pessoas da sua família que ainda não vive na luz de Jesus. Conte a história para as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda e que ainda não vive na luz de Jesus. Conte a história para as pessoas que frequentam lugares outros que você frequenta. Conta a história para elas. Que história, pastor? Jesus fez alguma coisa na sua vida? Conte essa história. Não precisa inventar, não precisa criar. Conte aquilo que Ele de fato fez. Aquilo que Ele de fato fez. E aquilo que de fato Ele é, as virtudes dEle. Vivemos a convocação para uma nova realidade de coletivo. Versos 9 e 10, eu vou ler agora os dois. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O Deus que me chama e te chama,
para celebrarmos a convocação para uma nova existência, uma nova realidade em coletivo. Eu quero que você destaque comigo aí dentro do versículo 9 e 10 que nós lemos, em específico 10, as expressões raça, nação e povo. É possível uma raça de uma pessoa? É possível uma nação de uma só pessoa? É possível um povo de uma só pessoa? Eu não consigo conceber isso. Nós somos convocados por Deus para vivermos o coletivo, para vivermos em nação, para vivermos em povo. Eu quero chamar a sua e a minha atenção para toda essa narrativa que nós lemos, para a questão do pronome vós. É vós. É tudo conjugado aqui na segunda pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós. O que Pedro está dizendo às igrejas a quais ele escreve essa carta, essa primeira carta, é: olha, sim, a conversa é com vocês. Vós, vocês, ouçam isso. Pedro, ele trabalha essa verdade enfática, onde ele convoca a igreja de indivíduos, de pessoas, sem individualismo. Eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. Mas quando nós nos movemos ao coletivo, a questão agora é o coletivo, é o plural, é o vós. É buscar ser, é buscar pensar, é buscar agir em coletivo. E eu sei que isso é cada vez mais difícil. Tudo que as pessoas inventam ou criam, elas acham que criam e que inventam, mas tudo isso é bíblico. O que mais cresce nas empresas, no seu recrutamento de um novo profissional, é dinâmica de grupo. Eu não estou procurando emprego não, tá? Mas eu estou sempre buscando ler e informado nessa questão do mercado. O que mais pesa hoje em grandes entrevistas, não é apenas o currículo que o indivíduo traz, mas é se esse indivíduo consegue pensar em grupo, consegue agir em grupo, consegue agir em coletivo. Porque o camarada pode ser o PhD, pode ser o último biscoito do pacote daquela área que a empresa procura. Se esse cara não souber pensar, agir e trabalhar em equipe, em grupo, ele não serve, porque ele vai ser um atrapalho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As empresas demoraram para descobrir isso, aqui está na Bíblia faz tempo. Deus me chama e te chama enquanto indivíduos. Nós somos convocados por Ele enquanto indivíduos, pessoas, para agirmos e pensarmos coletivamente. Como nação de Deus, como povo de Deus, onde todos somos chamados a ter um comportamento diferenciado, separado por Deus. Volte seus olhos à palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Leia comigo só as duas próximas palavras, todos. Nação santa. Nação santa. Todos os salvos vão compondo e aumentando a nação dos santos em Jesus Cristo. E quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta a essas igrejas, ele está dizendo assim: nós somos salvos, celebremos a salvação, e somos convocados para vivermos de maneira santa, separada. Por isso que no coletivo não tem, eu penso assim e você pensa do jeito que você quiser. Isso não existe no reino de Deus. Por isso que no coletivo, nós temos corresponsabilidades. Não, mas eu não deixo de ser indivíduo no coletivo. Ninguém está dizendo que você deixa de ser indivíduo. Mas o indivíduo no coletivo, o euzinho dele fica de lado e agora ele tem que pensar em comum com os demais. O que rege a tua fé, o que rege a minha fé, o que o Deus que te convocou e me convocou, nos convocou para ser, como Ele nos convocou para pensar de maneira santa, de maneira separada, e a maneira está aqui, nas Sagradas Escrituras. Nós somos chamados para ser uma nação, um povo diferente da sociedade, porque se nós não formos diferentes da sociedade, não tem o que vá atrair essa sociedade para querer fazer parte desse povo. Você quer fazer parte de um lugar que não tem novidade nenhuma para você? Você quer fazer parte de um povo que é a mesmice?
As pessoas vão ser atraídas pela nação santa quando ver o Cristo da igreja santamente governando essa igreja, nos nossos comportamentos. Nação santa, todos com um novo comportamento, onde o pecado deve ser evitado na força do Espírito Santo. Você cuida da sua vida, meu irmão, eu cuido da minha, e assim ninguém se mete na vida do outro, a gente vai em paz. Na nação, no povo de Deus, não tem esse negócio, minha vida, tu vida. É nossa vida. Eu devo satisfação para você, sim. Ok? E você deve satisfação para mim, sim. Você deve satisfação para o seu irmão, para a sua irmã em Cristo, sim. Naquilo que se refere à sua conduta moral. Estou dizendo que você deve satisfação do que você vai comer amanhã. Estou falando disso. Daquilo que se refere ao nosso comportamento na sociedade. Daquilo que se refere ao nosso comportamento diante das pessoas. Eu devo satisfação, sim. Você deve satisfação, sim. Quando eu sou visto na sociedade, e não porque eu queira, mas por questão da vida, faz parte, há um peso maior sobre a minha cabeça, porque eu não sou somente o cristão que quer viver em santidade diante de Jesus, não, eu sou o pastor presbiteriano da igreja lá da Coab. Então eu preciso tomar muito cuidado com o meu comportamento na sociedade, porque eu levo o nome de um povo, de uma nação, de uma família. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Eu tenho tudo a ver com a sua vida lá fora. Você tem tudo a ver com a minha vida lá fora. E cada um de nós temos tudo a ver com a vida uns dos outros lá fora. Não é questão de enxerido. É questão de corpo de Cristo. É questão de responsabilidade. É questão de viver de maneira santa. De maneira diferente. Porque é para vós. Vós sois. A palavra de Pedro, as igrejas da Ásia, a qual ele escreve na época, a palavra de Deus que vem a mim e a você hoje, é para vós. É para vocês. É para mim. É para todos que estamos aqui. Entender que tudo foi feito por vós. Nação, povo, todos tenham um novo comportamento diante dos mais fragilizados, diante das pessoas com dificuldades. Nós somos chamados a ter atos de misericórdia, de socorro para com o próximo. Volte seus olhos à palavra de Deus. Verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Se você tem concebido aquilo que é viver amado por Deus, alvo da misericórdia de Deus, é o que Pedro está escrevendo àquela igreja. Fala assim, olha, vocês dessas igrejas às quais eu escrevo, e agora a palavra de Deus a mim é você hoje, vós e eu estou com vocês. Vocês foram alvos da misericórdia de Deus. Não tinha nada em vocês que atraísse Deus. Mas Ele olhou para vós e decidiu amar-vos. E decidiu ter misericórdia. Sabe o que é o ato de misericórdia? Tem muitas questões, mas eu quero definir apenas uma. Sabe aquela pessoa que está no último suspiro, não tem mais volta, não tem mais o que fazer, ela não tem o que ela fazer por ela mesma? Aí alguém vem e estende a mão. Isso é ato de misericórdia. Não tinha nada. Pensa naquela planta que está secando, o sol está arrebentando na planta, já está murchinha, no último suspiro. Aí você chega lá e joga uma água bem tranquilinha. Não vai jogar um balde e vai acabar de matar, né? Chega com aquela água bem tranquilinha. Isso é ato de misericórdia. Pedro fala, assim como vós fostes atos de misericórdia, tende atos de misericórdia também entre vós. Vós sois nação santa. Vocês antigamente não foram, não eram alvos da misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. E nesse novo estilo de vida, nesse novo comportamento, nós precisamos viver cada vez mais atos de misericórdia uns para com os outros, nas fragilidades do irmão e da irmã. Uma das coisas, é que quando o povo não é cristão, eles se perdem e sofrem. E vocês que são cristãos, conta a história lá na escola de vocês. O que mais a educação brasileira hoje sofre no arraial das escolas? Uma palavra chique que deram para antigamente, quando alguém tirava sarro de você e de mim que estudávamos. Não que eu não estudo, hoje eu estudo ainda outros níveis, você também. Mas quando a gente estava lá na época do grupo, do colégio, a pessoa chegava e chamava você de bicudo,
perna torta, começava a tirar. Hoje tem um nome chique, hoje é bullying. Hoje é bullying. Ok, o que mais as escolas sofrem hoje é essa questão do bullying. Professores, educadores, secretário de educação, eles vivem penando com isso. E que Deus dê graça para que eles consigam encontrar saídas para isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem viver atos de misericórdia para com o outro, para com o diferente, para com aquele que é inferior. Agora eu quero trazer isso aqui para a nossa realidade de igreja, de nação santa, de povo de Deus. Você entende que entre nós, eu posso ter algumas fraquezas que você não tem? Você entende que há pessoas entre nós que têm fraquezas, limitações que você não tem? Presta atenção, isso é muito sério. Sabe quando a gente olha para aquele irmão, criançada, presta atenção vocês aqui, isso também é muito presente na vida de vocês. Vocês olham para aquela criança, o jovem, o adolescente olha para o outro adulto e fala, coitadinho, olha como ele é bobinho, olha como ela é bobinha. Fala, nossa, aquele irmão fala errado, aquele irmão não consegue pronunciar legal. Nossa, coitado. Isso não acontece na igreja não, né? Nós somos convocados para sermos nação santa. Termos ato de misericórdia para com o outro. Aquele seu colega lá na sala de aula, crianças, jovens, adultos, adolescentes, aquele irmão, aquela irmã em Cristo aqui na igreja, que tem limitações, que não consegue entender tão rápido quanto você entende, né? Porque tem gente que o tique e o teco demora para acordar, né? O tique e o teco é a cabecinha, os neurônios. Tem gente que levanta às 6 horas, mas vai acordar às 3 horas da tarde. Tem gente que é assim. Mas nós precisamos tomar cuidado para não execrar essas pessoas, para não marginalizar essas pessoas. A palavra de Deus diz que os fortes precisam sustentar os mais fracos, tolerar os mais fracos, amar os mais fracos, servir essas pessoas. Não é tirar sarro delas. Uma coisa é nós entendermos que pode existir bullying na sociedade, lá nas escolas, mas existir bullying na igreja em nome de Jesus Cristo, aí não dá. Gente? Não dá. Aquele irmão, aquela irmã, olha o jeito que ele se veste, o jeito que ele age, olha como ele trabalha, como ele faz. Atos de misericórdia. Você tem enxergado limitação em alguém aqui na família da fé? Sabe qual que é a palavra de Pedro, a palavra de Deus a mim e a você hoje? Como Pedro escreveu às igrejas da Ásia? Vai ter ato de misericórdia com esse irmão, com essa irmã. Vai ter ato de misericórdia com ele. Vai ajudá-lo na limitação dele, dela. Para de tirar sarro, para de rir dele e dela. Vai abraçá-lo, vai abraçá-la. Chama de canto, deixa eu te ajudar nisso. Abrace. Cuida. Tenha atos de misericórdia. Já chega esse individualismo do presente século. Já chega esse desamor, falta de amor da sociedade. A igreja é convocada por Deus para ser santa, ter comportamento santo, diferente. Atos de misericórdia de uns para com os outros. Nossas relações no coletivo, familiar, igreja, sociedade, devem ser influenciadas pela ação graciosa de Deus. Deus não teve misericórdia de você? Tenha misericórdia do outro. Deus teve misericórdia de mim. Eu sou chamado a ter misericórdia do outro. Pastor, o senhor nunca tirou sarro de alguém? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu não vou atirar. É lógico que eu tirei sarro de muita gente. Já ri de muita gente. Mas da mesma maneira que eu falo que eu já ri de muita gente, eu já me envergonhei diante de Deus disso. E hoje a minha oração é, Senhor, me ajuda a olhar para o outro com atos de misericórdia. Não tirar sarro dele ou dela, das suas limitações. Ao vermos pessoas entre nós que não têm condição, algo básico na vida, não ria mais dessa pessoa. Não torça para que essa pessoa não consiga alcançar algo, só porque você ou eu talvez não alcançamos. Não fazer de conta que você não está vendo essa pessoa. Abra os olhos. Abra os olhos para ela. Eu estou vendo aquela necessidade ali, mas cada um corre atrás do seu, cada um se vira. Não, na nação santa, povo de Deus não é assim. Eu tenho que me virar assim, mas eu tenho que também auxiliar o outro. Atos de misericórdia. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje
celebrar a salvação, eu e você, que somos batizados, professamos a fé, estamos em plena comunhão com Deus e com a igreja, nós vamos celebrar a salvação. Mais um pouco, porque nós já estamos celebrando desde o momento que nós entramos aqui. Nós vamos celebrar a salvação nos achegando à mesa que é santa, que Deus instituiu e disse para que os seus fizessem parte dela. Mas nesse momento onde eu vou celebrar a salvação, e eu vou chegar hoje aqui com um pouco mais de intensidade, eu vou comer o pão hoje da ceia, eu vou tomar o vinho da ceia, com muito mais intensidade, sabendo que a salvação me deu uma nova identidade, que eu sou uma nova pessoa. Eu vou comer o pão hoje, beber o vinho com uma convicção maior do que na última ceia, onde eu sei que Deus me deu a identidade de sacerdote. Volto a dizer, é claro o senhor é pastor? Não é, acho que eu já expliquei. É porque eu e você somos sacerdotes de igual forma, salvos. Porque a palavra não é o pastor, é vós sois. Vós. A carta de Pedro não é uma carta para pastores e para líderes da igreja. A carta do apóstolo Pedro é para toda a igreja. Vós sois. Então coma do pão e beba do vinho hoje, entendendo, eu sou um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Eu sou chamado para oferecer sacrifício de louvor e adoração a Deus em coletividade e no meu dia a dia, na minha vida, no meu estilo de vida. Coma do pão e beba do cálice hoje com um pouco mais de significado na sua existência de uma nova identidade a qual Deus te deu. Celebre a salvação que te dá nova identidade. Mas também coma desse pão e beba desse cálice essa noite, sabendo que você foi convocado, que eu fui convocado. É o comer do pão e o beber do cálice, entendendo, Senhor, eu tenho contado a história, porque o Senhor me convocou para contar a história. Por onde eu passar, onde eu estiver, o Senhor me convocou para falar das tuas virtudes, de quem tu és. O Senhor me convocou para falar daquilo que o Senhor fez na minha vida, contar para as pessoas. Então coma do pão e beba do cálice hoje, lembrando de que precisamos contar a história da salvação. Coma do pão e beba do cálice, lembrando, Senhor, eu só tenho parte contigo, porque o Senhor teve atos de misericórdia para comigo, mesmo eu não merecendo. E enquanto você comer do pão e beber do cálice, lembre, eu preciso passar a ter mais atos de misericórdia com aquele meu irmão, aquela irmã, com aquela pessoa que não comunga a mesma fé que eu, mas que trabalha comigo, estuda comigo, lugares que eu frequento. Eu preciso ter atos de misericórdia. Então coma do pão e beba do cálice, entendendo de que não é apenas um salvo, mas de que é um convocado por Deus. Coma do pão e beba do cálice, lembrando de algo. Senhor, eu tenho cometido pecados. Senhor, eu tenho sido frágil. Mas eu reconheço teu sangue derramado lá na cruz. Eu reconheço que eu só posso chegar diante desse pão e desse cálice, que é a representação do corpo de Cristo aqui, por causa da sua misericórdia. Porque em mim não há mérito nenhum. E eu recebo e reconheço essa sua misericórdia pela minha vida. Então coma do pão e beba do cálice, lembrando que você é salvo, mas que você também é convocado. Eu sou salvo, mas eu também sou convocado para vivermos uma nova vida, com uma nova identidade, cheio da graça do nosso Deus. Assim a nossa celebração vai ter mais sentido. Assim o meu celebrar da ceia, o seu celebrar da ceia vai ter mais sentido, vai ter mais lógica, vai ter mais realidade. E isso é bom para mim e para você. Isso é pedagógico para mim e para você. Comer do pão e beber do cálice. Ao povo santo, aqueles que foram salvos, chamados, convocados por Deus, para celebrar a salvação. Chamados e convocados por Deus, para viver essa santa convocação de uma nova realidade, uma nova existência em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, bendito e exaltado seja o teu nome.
Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela identidade nova que o Senhor nos dá. De gente salva. De gente amada. Alvos da sua misericórdia, da sua graça. De sacerdotes, sacerdotisas que podem te adorar e te servir. Através de Jesus Cristo. Mas fortalece em cada um de nós a convocação para uma vida diferente, uma vida de santidade, onde fugimos do pecado e ao deslizarmos possamos nos arrepender profundamente na Tua presença e retomar a vida, prosseguir. Uma convocação de misericórdia. Deus, me perdoe, me ajuda a amar mais o meu irmão e aquele que ainda não é o meu irmão, mas é o meu próximo. Me ajuda a ter atos, olhares de misericórdia, atitudes de misericórdia para com as pessoas. Da maneira como o Senhor teve de mim, graciosa, sem esperar nada em troca, graciosa, Deus. Me ajuda a viver assim. Porque eu quero comer desse pão, Deus, eu quero tomar desse cálice. Esse privilégio tão abençoado que o Senhor me dá e dá aos meus irmãos e irmãs aqui essa noite. Com um sentido maior, com uma reflexão maior, com uma seriedade maior. Para que a ceia que é santa, seja com toda a reverência e santidade da minha parte e da parte dos meus irmãos, também bebida, também comida do pão e do cálice. Que haja reverência, santidade, seriedade da parte de cada um de nós nesse momento, com celebração ao Senhor. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Nosso Salvador. Amém, Senhor. Vamos louvar a Jesus, o nosso Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cante crendo, cante refletindo, cante celebrando aquilo que essa letra fala do Rei da Glória e de mim e de você. Rei da Glória. Estamos cantando de Jesus Cristo. Só Ele é o Rei da Glória. Só Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. Ele foi o servo sofredor. Soberano Deus. Ele é o nosso Deus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele desceu da glória por amor, por ato de misericórdia. Foi a misericórdia de Cristo que o fez descer da glória, se encarnar e morrer por você e por mim. Glória seja dada a Ele. Varão de dores, servo sofredor, glória seja dada a Ele. Servo sofredor, misericordiosamente Ele padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida misericordiosamente, de forma espontânea. Ele a deu por cada um de vocês. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi o amor dele, foi seu próprio amor que o moveu. Celebremos, porque agora ele reina no alto e sublime trono. Ele reina à direita de Deus o Pai. Glória a Jesus Cristo. Acima do céu, Ele tem um nome que é sobre todo nome. Glória a Ele, aleluia. Um nome capaz de nos salvar. Só Ele é Jesus. Só Jesus.
Jesus. Cante a sua esperança, a minha esperança. Ele virá nos buscar. Virá em breve. Glória a Deus, eu aguardo esse dia. O Rei dos Reis. Gloriosamente. Com todo o poder. Em glória. Com todo o seu poder. É verdade. Voltará, meu Jesus, voltará. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o povo de Deus, o qual eu e você fazemos parte, hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no nome de quem nós oramos. Amém e amém.